Querido, abra sua Bíblia comigo. Quero te convidar agora para a palavra de Deus. No segundo livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo. Esse livro é o livro que narra a saída dos filhos de Israel do processo de escravidão da nação de Israel, que durante 430 anos eles foram escravos de Faraó, da nação egípcia. Mas houve um dia que Deus, porque ele tinha feito uma promessa a Abraão, Deus veio e Deus trouxe libertação para aquele povo. Eu quero que você veja o capítulo 17, Êxodo, capítulo 17. E eu quero ler com você o verso de número 8. Abra lá comigo a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura da palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma palavra para você nessa noite, uma palavra que vai fazer diferença na sua vida, uma palavra que vai trazer força para a sua vida, para o seu coração. Êxodo 17 e o versículo 8. O tema dessa palavra é vencendo Amaleque. Vencendo Amaleque. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amém. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra. Essa palavra é tua, não é de homem. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Senhor, essa palavra, meu Deus, ela vem do teu coração. Meu Deus, eu oro agora contra toda distração. Meu Deus, contra cansaço físico, mental. Que o teu povo agora possa se concentrar. Que os corações estejam prontos, abertos, preparados para receber essa palavra. E que a tua palavra faça toda a diferença. Que a tua palavra traga vida e transformação às nossas vidas, à nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso homem interior. É isso, Senhor, que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Queridos, esse texto é um momento muito importante. Aqui fala que o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida. A jornada deles estava apenas no início. Esse momento aqui da saída deles lá do Egito tinha transcorrido mais ou menos uns 2 meses apenas que eles tinham saído. E nesses 2 meses, o povo de Israel, eles perceberam, eles viram Deus fazer grandes milagres. Fala comigo assim, grandes milagres. Primeiro, Deus mandou as pragas sobre o Egito e a nação do Egito foi devastada. A última praga foi a morte dos primogênitos, o que motivou o faraó a liberar o povo, porque o faraó não queria liberar o povo. Aí quando eles saíram, Faraó se arrependeu e falou, poxa, como é que nós fomos fazer isso? Como que nós deixamos ir embora os nossos escravos que trabalham para nós de graça? Vamos atrás. E ele pegou o seu exército e foi atrás. Mas aí Deus fez outro sinal maravilhoso. Deus abriu o mar e eles passaram pelo meio do mar e atravessaram o mar a pé, né? E aí o povo egípcio veio e viu aquilo e ousadamente tentou persegui-los pelo mar. Mas a Bíblia diz que Deus voltou às águas novamente e aquele povo, aqueles guerreiros, soldados que entraram com seus cavalos, com as suas charretes, né, de guerra, eram chamadas de bigas, né? E eles entraram atrás, mas quando as águas veio, matou todo aquele povo. E o povo de Deus saiu do outro lado, cantando. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim, começou a dançar e cantar, e o povo feliz da vida. E aí passou pouco tempo, eles foram abençoados com outros milagres. Faltou água no deserto, né? Moisés tocou na rocha, a rocha liberou água. Eles estavam com fome, Deus mandou pão do céu. Eles estavam querendo carne, Deus mandou codornizes. Tudo isso dentro de 2 meses. Coisas sobrenaturais que Deus fez no meio daquele povo. Agora, esse texto aqui, o capítulo 17, ele abre falando que o povo parou em Refidim, mas ali não havia água para eles beber. Eles estavam com sede no deserto. E o povo
contendeu com Moisés, o povo ficou chateado, começou a murmurar. Deixa eu falar uma coisa para você, um princípio de Deus. Não caia nessa armadilha. Quando alguma coisa der errado, quando você estiver numa situação que não está do jeito que você gostaria, ao invés de você murmurar, tem algo melhor que você pode fazer. Você pode orar. Amém? Você pode colocar aquele problema diante de Deus, você pode adorar a Deus, você pode louvar a Deus. Ah, bispo, mas é muito difícil fazer isso numa hora dessa? Realmente é, querido, mas é o melhor caminho. Na hora da dificuldade, ao invés de murmurar e reclamar, o caminho é louvar a Deus, orar ao Senhor, apresentar o problema diante dele. Tudo bem, Deus solucionou o problema, Moisés fez a água sair da rocha, debaixo da orientação de Deus, mas aí o versículo 8 diz assim: então veio Amaleque. Veja essa palavrinha de ligação, então, depois daquele momento, então, veio Amaleque e pelejou, lutou, guerreou contra Israel em Refidim. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Os amalequitas eram um povo que eles descendiam de Amaleque, que foi um dos netos de Esaú. Esaú, se você é um leitor da Bíblia, Esaú foi irmão de Jacó. Esaú, ele não valorizou a sua primogenitura. Ele não valorizou o chamado de Deus na vida dele. E ele perdeu a bênção de Deus. E Esaú gerou um povo. E um dos netos de Esaú gera este povo aqui, que é o povo de Amaleque, né? O neto era Amaleque, ele gerou os amalequitas. E esse povo, eles formavam uma tribo nômade e feroz, que vivia na região desértica do Mar Morto. E sabe o que eles faziam? Eles costumavam atacar outros povos, povoados, e saqueá-los. E eles matavam as pessoas por puro prazer. Era um povo extremamente mau. E eles tinham um exército extremamente armado, feroz, preparado, com lanças, com armas. Era um povo preparado para a guerra e um povo mau. E as atividades deles eram saquear os outros povos. E quando eles viram o povo de Israel passando por ali, eles pensaram: aqui está uma presa fácil. Um povo fácil para a gente roubá-los, saqueá-los, ganhar dinheiro fácil deles e nos divertirmos matando esse povo. Você sabia que Satanás, ele mata as pessoas e ele tem prazer de fazer isso? Satanás tem prazer de destruir as pessoas. Satanás tem prazer de ver as pessoas sofrerem. Eu estava vendo hoje, está saindo um livro aí, que vai ser um livro polêmico, mas um livro que vai trazer uma denúncia muito forte, de algo que acontece no mundo todo. O título do livro é Os Crimes de Satanás. E eu vi isso na internet, é uma editora evangélica de São Paulo que está lançando este livro, e eu vi uma entrevista com o autor deste livro, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele fez muita pesquisa, e ele está trazendo aí nesse livro uma denúncia contra as práticas de bruxaria, de feitiçaria, os crimes do diabo, porque, não sei se você sabe, isso não sai na mídia, isso é muito abafado, mas existe sacrifícios de crianças para Satanás hoje no Brasil e nas nações. A pedofilia faz parte desse processo. São pessoas insanas, são pessoas com a mente diabólica, são pessoas usadas por demônios que estão destruindo vidas, né? Então veja, quando que Amaleque veio contra Israel? Aqui eu quero te mostrar um princípio muito importante. Depois que Israel tinha tido várias experiências de vitórias. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar, isso é um princípio. Todos nós, quando nós temos uma experiência de vitória, quando nós passamos por um momento de conquista, algo que nos custou, algo que nós guerreamos no mundo espiritual, um tempo de oração, em prol de um objetivo, em prol de um alvo, em prol de uma bênção que a gente desejava conquistar em Deus, que a gente gostaria que Deus nos desse, aí Deus nos dá aquela bênção.
Sabe qual é a tendência natural das pessoas nessa hora? Relaxam, baixam a guarda, e aí o inimigo aproveita esse relaxamento e ele vem com tudo para cima das pessoas. Esse momento de relaxamento é um momento perigoso, porque você foi lá e atacou o diabo. Você orou, você jejuou, você buscou algo de Deus. E aí depois você baixou sua guarda. Mas o inimigo, quando ele foi atacado, quando ele foi acuado, ele ficou ali. E ele ficou esperando uma oportunidade. Quando você baixou a guarda, ele vem com tudo para cima de você. O diabo foi atacado lá no Egito. O diabo foi atacado na abertura do Mar Vermelho. O diabo foi atacado quando Deus proveu água. É coisa sobrenatural para o povo dele lá no deserto. Então o que o diabo fez? Ele ficou ali, ficou esperando. Quando o povo relaxou, o diabo veio com tudo para cima deles. Cuidado, querido. Quando você, sabe, é uma palavra que você fala que o diabo torce, a outra pessoa entende totalmente diferente. É um projeto que você deveria estar atento naquele projeto, e aí você relaxa, e aí o inimigo entra no meio daquela situação. É o casamento que pode ser atingido, é a sua liderança, se você é um líder, que pode ser atingida. É algo que você planejou depois de um ataque, e aí você pensou, não, vai ser assim, e aí não deu certo do jeito que você pensou. Então, são momentos que nós temos que ter muito cuidado. Amaleque representa Satanás. Amaleque representa os demônios, os inimigos que vêm contra nós. E ele gosta de atacar depois que nós recebemos bênçãos de Deus. Ele quer tirar o brilho da bênção de Deus na nossa vida. Porque quando nós recebemos uma bênção de Deus, qual é a tendência natural nossa? A gente fica alegre, não é? Sim ou não? A gente fica alegre, a gente fica feliz. Mas esse momento de felicidade não pode te anestesiar. Você não pode deixar que esse momento de felicidade faça com que você fique desatento. A desatenção, ela pode custar um preço alto para nós. Pode custar um preço muito alto. O Senhor Jesus foi atacado também depois de um momento de glória. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 3, eu não vou pedir para você abrir, versículo 17. Logo depois que Jesus é batizado no Rio Jordão pelo João Batista, profeta de Deus, vem uma voz do céu e diz, este é meu filho amado em quem eu me alegro. Uma voz audível. Deus se alegrou em Jesus naquele momento e Deus anunciou, este é o meu filho, eu me alegro nele. Mateus 3,17 é o último versículo do capítulo 3. Mas no capítulo 4, logo em seguida, fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o diabo fez propostas indecentes para Jesus. O diabo checou a identidade de Jesus, confrontou, falou, se tu és o filho de Deus mesmo, depois de 40 dias que Jesus estava em jejum, o diabo fala para ele, se você é o filho de Deus, de fato, de verdade, fala para essas pedras aqui se transformarem em pães. Você não é o Todo-Poderoso? Você não é filho do homem mais poderoso? Né? Você não é filho de Deus? Então ele veio com tudo para cima de Jesus. E Jesus o quê? Jesus tinha uma resposta. Jesus não baixou a sua guarda. Jesus estava preparado para aqueles ataques de Satanás. Eu e você precisamos nos preparar também. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Querido, tenha isso como um princípio de Deus na sua vida. Amaleque, ele foi um inimigo incessante da nação de Israel. Eu quero ver com você Deuteronômio 25, que tem um texto aqui, em que Moisés, ele fala que Deus iria trazer juízo sobre Amaleque, porque eles foram implacáveis contra a nação de Israel. Deuteronômio 25, 17, olha o que diz aqui. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor,
na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deus disse aqui através de Moisés, ordenando ao seu povo, quando vocês entrarem na terra prometida e vocês estiverem estruturados, vocês vão destruir Amaleque totalmente. Sabe quando que isso aqui foi ordenado por Deus que acontecesse? Aqui Moisés estava falando que isso era para ser feito. Nos tempos do rei Saul, o profeta Samuel mandou que Saul abatesse a nação de Amaleque, matasse o rei, o povo, as crianças, as mulheres, os animais, matasse tudo. Mas Saul foi lá e ele poupou os animais, ele poupou o rei, e ele trouxe aquilo, ele desobedeceu a Deus. Isso custou para Saul a perda do reino, porque ele desobedeceu a Deus. Deus queria que esse povo fosse completamente destruído, porque era um povo mau, era um povo que não tinha temor de Deus, e representa os inimigos. Então Deus disse que iria destruir Amaleque. Agora, querido, qual é a lição que nós podemos tirar dessa passagem aqui para nós hoje? Eu quero que você entenda algo muito importante. O que Amaleque foi para Israel, o que os amalequitas representaram para Israel, a nossa carne é para nós hoje. A nossa carne é a nossa natureza humana. A nossa natureza, ela representa Amaleque. Todas as vezes que você vê Amaleque aqui, em Êxodo, em Deuteronômio, lá em 1 Samuel, você vai lembrar que Deus mandou destruir aquele povo, que Ele queria que destruísse a natureza humana, porque a natureza humana é ruim. Ela vem de Adão, ela vem de uma natureza rebelde. Adão foi um homem rebelde, ele desobedeceu a Deus. Então a natureza humana, ela é carnal, ela é má, ela tem uma índole má. Romanos capítulo 8, Romanos 8, e veja comigo, os versos 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olha só que palavra tão clara, tão nítida. Se alguém está na carne, não pode agradar a Deus. A carne, ela tem dificuldade de agradar a Deus. A carne é enferma pelo pecado. A carne, ela é rebelde contra Deus, contra os princípios de Deus. Qual é a sentença de Deus para a carne? A carne tem que morrer na cruz. Você precisa levar a sua carne para a cruz. Você tem que se identificar com Jesus. Jesus levou o corpo dele para a cruz. E Jesus não precisava porque ele não era pecador, mas eu e você precisamos. Eu e você precisamos pôr a nossa natureza na cruz de Cristo. Amém? Quantos entendem isso? Diga amém. Vou te mostrar mais versículos. Romanos, foi o que nós lemos. Gálatas 5,17. Veja comigo. Diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita contra o Espírito. A carne é oposta ao Espírito. Ela faz guerra contra o Espírito. O que Amaleque veio fazer contra Israel? Veio pelejar, veio guerrear, veio destruir Israel. Veio trazer tristeza a Israel. Vou te dar mais versículo. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 5. Veja também. O versículo 5 de Colossenses 3 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Querido, será que precisa de algo mais claro para a gente entender isso? Deus está falando aqui de maneira explícita. Verso 6, ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A carne, ela pode nos levar
para a desobediência. Um descuido e você pode agredir uma pessoa. Um descuido e você pode liberar uma palavra amaldiçoando uma pessoa. Um descuido e você se ira e na ira você fala, você age impensadamente como um tolo e você machuca e fere pessoas queridas que você ama. E você peca, e você blasfema, e você murmura, e você reclama. A carne é enferma do pecado. E eu quero te dar mais um versículo para finalizar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Você precisa entender, querido, que a carne, ela é poderosa. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Cada dia, você tem que mortificar a sua carne por meio da fé. Cada dia você tem que usar a fé a seu favor. Você tem que se aproximar de Deus por meio da fé. E por meio da fé você tem que vencer os seus impulsos carnais, humanos, naturais, que estão aí dentro de você, fazendo guerra contra o Espírito Santo e contra o próprio Deus. 1 Pedro 2, versículo 11 diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Uau! Então, Amaleque representa a nossa carne. Muitos maridos, muitas esposas usam indevidamente as suas palavras para ferir um ao outro. Por isso, muitos lares estão em pé de guerra. Palavras ácidas, palavras que ferem, que machucam, né? Nós muitas vezes ferimos as pessoas que nós mais amamos. Por causa do quê? Da natureza. Em reação a alguma insatisfação, em reação a alguma coisa que nos incomodou, a gente agride quem está perto da gente. É a natureza humana descontrolada. Como que eles venceram nos dias de Moisés? Volta comigo lá, novamente para Êxodo 17. No versículo 8, diz que Amaleque veio e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus, o cajado, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Sabe como é que eles venceram? A vitória sobre Amaleque foi resultado de oração fervorosa. E é assim que eu e você também obteremos vitória contra a nossa carne, contra Amaleque. Através de uma vida de oração com intensidade. A oração me leva a depender de Deus e não de mim. A oração me faz sair da minha natureza natural, humana, para buscar uma natureza espiritual, sobrenatural, maior, que é a natureza de Deus. A oração me tira do foco e põe Deus no foco, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém ou não? A oração, ela é muito importante como arma de guerra. É assim, você precisa orar. Se você já é uma pessoa que ora, você precisa orar mais. A Bíblia diz, orai em todo o tempo, orai sem cessar. Se há uma coisa que Jesus nos ensinou a fazer, é orar com intensidade. Amém ou não? Nós precisamos orar com intensidade. Agora, aqui tinha uma coisa interessante. Quando Moisés levantava a mão, Josué, que estava lá no campo de batalha, ele prevalecia contra os inimigos. Quando os braços de Moisés, de ficarem para o alto, cansa, né? Porque o sangue desce, dói da cãibra. Moisés cansava e ele abaixava os braços. No momento que ele abaixava os braços, Amaleque prevalecia. Quando cessava a oração, o inimigo prevalecia. Quando ele levantava os braços e intercedia, Israel prevalecia. E a segunda coisa que a gente vê nessa oração aqui, enquanto Moisés orava, Israel vencia. É o que nós lemos aqui no verso 11. A Bíblia diz, nos mostra aqui claramente, que Moisés estava intercedendo por Josué e pelos guerreiros que estavam com Josué.
Ele estava no monte, orando. Deus dá vitória a Josué. Deus fortalece os nossos guerreiros. Deus livra os nossos guerreiros de serem vítimas das armas, das espadas do inimigo, de Amaleque. E enquanto ele estava ali intercedendo, o povo estava vencendo. Você precisa ter alguém que ora, que intercede por você. Eu preciso que a igreja ore por mim, pela minha esposa, pela minha casa, porque nós somos a linha de frente da igreja. Os pastores, eles necessitam de oração da igreja, cobrindo. Nós precisamos dessa cobertura da oração de vocês. Isso é intercessão, amém? A Bíblia ensina que a intercessão é muito importante. Ao mesmo tempo que nós, que estamos à frente, nós também estamos intercedendo, cobrindo, orando, abençoando a igreja em todo o tempo. Em todo o tempo, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. Intercessão é uma bênção. Então nós temos que orar uns pelos outros. Nós precisamos fazer isso com alegria e com prazer. Porque quando nós intercedemos, nós abençoamos. Quando nós intercedemos, os irmãos que nós intercedemos por eles são vitoriosos, são abençoados. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Quando alguém intercede por você, você é mais forte. Você tem mais força para lutar e vencer os seus inimigos. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Você sabia disso, que Jesus intercede por você? Amém? Que coisa maravilhosa. Jesus está à direita do Pai, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo povo de Deus. Glória a Deus. Não se sinta sozinho, querido, mas faça parte da igreja, não se isole também. Tem pessoas que se isolam. Se isolar te enfraquece. Quando você se isola, você fica mais fraco. E o que aconteceu? Voltando lá para Êxodo, capítulo 17, verso 12. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Uhul! Glória a Deus! Você imagina o profeta sentado numa pedra, Arão de um lado, Ur do outro, as mãos levantadas. Moisés não dava conta de ficar sozinho com as mãos para cima. Os dois seguravam os braços de Moisés. Moisés ficou com os braços para cima até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Fala comigo, até o pôr do sol. Sabe o que significa essa expressão, até o pôr do sol? Até que todos os teus inimigos sejam derrotados, um a um, em nome de Jesus. Aleluia. Foi por isso que Deus, rejeitou Saul. Porque Saul matou um pouco e o outro pouco ele falou, não, esse aqui eu vou levar lá para casa, esses bois, esses animais, o rei dos amalequitas, eu vou levar tudo lá, vou prender. Mas Deus tinha falado, destrói, cuidado. Sabe, muitas vezes a gente pensa que sabe mais do que Deus. Se Deus está falando que a nossa natureza humana tem que ir para a cruz, quem somos nós para contestar Deus e dizer, não Deus, eu sou bonzinho Deus, o senhor sabe, né Deus, eu jejuo, eu oro. A gente acha que sabe mais do que Deus. Tem gente que acha que sabe mais do que Deus. Deus está falando, meu filho, vai para a cruz. Não, Deus, eu sou bonzinho, eu não preciso ir para a cruz. O senhor não tem dó de mim não, Deus? Olha aqui, eu sou uma pessoa boa. Jesus fez isso? Jesus ficou murmurando lá no deserto? Não, meu irmão. Jesus foi lá para o deserto, ficou 40 dias. Jesus não teve dó da carne dele não. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber nada. Jejum total. A carne não quer nada que dá trabalho para ela não, meu irmão. A nossa carne não gosta de trabalho. Tudo que começa a dar trabalho demais, não, eu vou deixar disso, isso não pode ser de Deus. Se é de Deus, não é tão difícil assim. A gente quer as coisas tudo assim, facinha, nem tudo pronto. Cuidado, querido, cuidado com isso. Finalizando, eu queria dizer para você, Jesus, ele triunfa sobre os nossos inimigos, amém? Olha o que aconteceu no versículo 13. Quando as mãos de Moisés ficaram firmes, seguradas ali pelos seus dois
ajudantes, Arão e Ur. No versículo 13 diz assim: e Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Uau! Josué prevaleceu contra aqueles inimigos. Josué os desbaratou totalmente. Aquele exército, aquele bando que fora contra Israel, ninguém voltou. Sobrou lá o remanescente, que lá em Deuteronômio Moisés falou, vocês vão destruir com ele. E que Saul vacilou e não destruiu completamente. Os nossos inimigos, que aviltam a nossa carne, é o mundo e Satanás. Satanás vem e ele nos atiça. E ele fica buzinando na nossa orelha. Faz isso, faz aquilo. Olha que injustiça que você teve. Né? Fizeram injustiça com você. Vai lá brigar, não aceita isso não. Não aceita não, estão te rebaixando, estão te humilhando. Vai lá, briga, fala, xinga. E aí a gente escuta. Então Satanás, ele atiça. O resto é a carne que faz. Porque o que ele faz? Ele inflama a carne vai ficando assim. É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Aí a hora que você está transbordando de raiva, aí você solta todos os cachorros, você solta todas as lagartixas, aí você xinga todo mundo, aí você blasfema contra Deus, aí você faz um escambau. Aí depois, quando a poeira passa, o que fica? O prejuízo, o estrago, a tristeza, a dor, né? De ver que você foi usado pelo inimigo. Quantos querem vencer o inimigo? Quantos querem vencer Amaleque, aniquilar Amaleque completamente, destruí-lo completamente? É isso que Deus tem para você.